Tudo bem, então nós vamos avaliar esse guideline de 2025, como disse, junto com o doutor Jair Brendeiro, o doutor José Luiz, avaliar esse guideline de 2025 sobre as câmaras direitas, em geral, e também hipertensão pulmonar em particular. Então, nós vamos dividir, como é um guideline relativamente extenso, aliás, muito extenso, tem quase 60 páginas, ou 70. Eu dividi essa live em duas partes. Hoje nós vamos fazer uma avaliação quantitativa e qualitativa do coração direito, né, que compreende todas as partes, né, átrio direito, ventrículo direito, o septo interventricular, o tronco pulmonar, né, cada um dos componentes das câmaras direitas. Vamos fazer também uma avaliação funcional do coração direito, como diz o guideline, né? O regime de deformação e esvaziamento do átrio direito, o TAPSE, que é o deslocamento da anel tricúspide, a velocidade da onda S linha com Doppler tisular, o FAC, que é a variação sistólica das áreas do ventrículo direito, a integrar o fluxo da via de saída e o tempo de aceleração pulmonar, a DPDT do ventrículo direito, vejam, um tema bastante esquecido, mas muito interessante para a gente avaliar, o índice de TEI, né, que é o índice de performance miocárdica, que também está meio em desuso, mas que ele pode ser útil em algumas circunstâncias na avaliação funcional do ventrículo direito, e o strain longitudinal do ventrículo direito. E aqui cabe uma observação bem interessante, que é que praticamente todos os guidelines que estão saindo agora esse ano, todos eles incluem também o strain, tanto longitudinal como outros tipos de strain de todas as cavidades cardíacas. Isso nos deixa muito felizes, né? Porque nós estamos estudando isso aí já há muito tempo e achamos que ele tem um valor muito grande na avaliação, né, dessas câmaras direitas e esquerdas em geral, né, o coração em geral. Numa segunda parte, que será a semana que vem, nós vamos fazer uma avaliação hemodinâmica do coração direito, ou seja, vamos avaliar como calcular as pressões do coração direito, pressão do átrio, pressão sistólica do ventrículo direito, a pressão diastólica final da artéria pulmonar, a pressão média, a resistência vascular pulmonar, que tem um valor muito importante, principalmente em pacientes com hipertensão pulmonar, e o cálculo da pressão capilar pulmonar. Todos esses cálculos vocês já conhecem, mas eles são aqui reiterados nesse guideline. Também vamos avaliar a função diastólica do ventrículo direito. Aí o doutor Jair estava me lembrando que muito tempo atrás ele foi numa aula, num congresso, chamado para falar exatamente de função diastólica do ventrículo direito, que não é muito usual, né, na prática diária, mas que pode ser importante para avaliar as condições de enchimento dessa cavidade. Nós vamos falar também já em temas mais específicos, como hipertensão arterial pulmonar, como uma definição dela, que todos já conhecem, tem algumas pequenas variantes. Os mecanismos de adaptação do coração direito à doença vascular pulmonar e a avaliação e o significado prognóstico da má adaptação do ventrículo direito à hipertensão pulmonar. Vamos falar também de alguns tópicos especiais, como comparar, né, a hipertensão pré-capilar versus a pós-capilar e também as hipertensões pulmonares mistas, o efeito do fluido, ou seja, do volume de sangue que entra dentro da cavidade direita, e a avaliação dinâmica do exercício e a reserva funcional do ventrículo direito. E vamos também falar sobre um pouco sobre valvopatia tricúspide e seus efeitos sobre as câmaras direitas, refluxo funcional tricúspide, o átrio funcional, ou seja, nós temos dois tipos, né, de refluxo, tanto mitral quanto tricúspide, que é ventricular, de causa ventricular ou de causa atrial. Refluxo tricúspide, hipertensão pulmonar, e de valvopatia pulmonar seria o refluxo pulmonar associado com hipertensão pulmonar. E, finalmente, vamos falar sobre diagnóstico precoce, prognóstico e tratamento de hipertensão pulmonar, e aqui entra o valor do eco para o screening e a detecção precoce da hipertensão pulmonar, para o prognóstico da hipertensão pulmonar e guiando a terapia. Também vamos falar de algumas técnicas adicionais de imagem que às vezes são necessárias, como ressonância magnética, tomografia e cintilografia por emissão de positores. Bem, essa é a introdução e agora nós vamos para o guideline que foi publicado em
2025, agora no primeiro semestre de 2025, e, na verdade, ele deriva de uma reunião que eles fazem anualmente sobre hipertensão pulmonar. Existe um fórum que fala sobre hipertensão pulmonar, e periodicamente, a partir desses fóruns, nós temos a emissão de guidelines. Esta vez vai ser o guideline que foi publicado pela Sociedade Americana de Ecocardiografia. O Lawrence Rutsky, que falava para vocês, está aqui como segundo autor desse guideline, e ele diz que, em primeiro lugar, se avaliam as dimensões das câmaras direitas. E existe uma complexa configuração geométrica do coração direito. Ele não é igual ao coração esquerdo, né? É mais difícil de avaliar. A forma varia muito com condições de carga, por exemplo, na hipertensão pulmonar, na sobrecarga volumétrica, né? Na insuficiência tricúspide, na insuficiência cardíaca. E a avaliação quantitativa e qualitativa do tamanho das cavidades é de grande importância para a avaliação das câmaras direitas. Então, o átrio direito sempre vai ser melhor visualizado a partir da incidência apical de 4 câmaras. Mas em 4 câmaras modificado, em 4 câmaras no qual o transdutor é deslocado medialmente para verificar ou para visualizar melhor as câmaras direitas. Ele vai ser avaliado no final da sístole ventricular, como diz aí, inclinado um pouco para cima para maximizar a visualização do aspecto superior da câmara, ou seja, o teto do átrio. O Simpson, nesse plano de 4 câmaras, é a melhor abordagem para avaliar o volume do átrio direito. E os limites normais, em vez de tanto volume quanto área, os limites normais são uma área do átrio direito inferior a 19 centímetros quadrados, e um volume indexado do átrio direito inferior a 30 mililitros por metro quadrado. Isso aí não mudou muito, era 28 mililitros no guideline anterior, eles subiram um pouquinho para 30 mililitros por metro quadrado. Queria fazer um comentário, Castilho, pode ser? Sim, claro. Bom, eu acho que está faltando uma coisa que nós fizemos lá no ECOP com as câmaras esquerdas, que é a indexação para altura nos pacientes obesos, com IMC acima de 30. Veja que aqui, o 30 ml por metro quadrado, que seria o limite do volume do átrio direito, você pega um paciente obeso, vai subestimar o índice, né, por metro quadrado, porque a superfície vai estar muito grande. Então, eu acho que isso aqui é uma coisa que a gente deve incorporar lá no relatório do ECOP. Isso nós temos, na verdade, né? Já no relatório. Nós temos no átrio esquerdo, mas não temos do átrio direito. Temos do átrio esquerdo, realmente, e temos do ventrículo esquerdo, não temos do átrio direito. De toda forma, professores, agora deixa claro que a gente tem que analisar criticamente, né, o tamanho da cavidade, de acordo com o contexto, né? Sim, claro. Mas aí nós vamos ter que estabelecer valores, né? Porque eu saiba, nunca vi valores de referência. Eu também nunca vi. Mas eu acho talvez seria um bom tema para a gente trabalhar, né, no futuro. É verdade. Porque nós temos muito paciente obeso, né, cada vez mais. Como tem, né? E tentar fazer, né, uma correlação, né, entre as medidas indexadas para a superfície corporal e a altura ao quadrado para ver qual seria o valor de corte, né, para câmaras direitas dessa indexação por altura, né? Com certeza. Fica para futuros trabalhos, né? Muita coisa para fazer ainda na ecocardiografia, né, José Luiz? Tem muita coisa para aprender ainda. Muito bem. O átrio direito, então, como disse, né, o guideline, todas as imagens que estou mostrando aqui são imagens do guideline, tá? Pode ser observado um aumento dele, pode ser visto em indivíduos normais, nós sabemos disso, né? Mesmo após indexado, tá? E isso pode ocorrer, por exemplo, em jovens, pacientes mais jovens costumam ter um retorno, né, venoso sistêmico maior, e pode dilatar as câmaras direitas. Atletas, principalmente atletas de resistência, aqueles de corrida, de maratona, por exemplo, que eles têm um aumento, um remodelamento excêntrico do ventrículo, das câmaras cardíacas, né, e também das câmaras direitas,
eles têm um aumento da precarga de câmaras direitas bastante importante, lembrando que o coração direito ele tem uma sensibilidade muito maior à precarga do que o ventrículo esquerdo. Ou seja, ele tem, até eu tinha lido aí, até 125 vezes mais afetado o ventrículo direito e o átrio direito, a sobrecarga volumétrica do que o ventrículo esquerdo. Ou seja, o estresse parietal das câmaras direitas é muito maior pelo fato das paredes serem finas e a câmara relativamente grande é muito maior que o que acontece nas câmaras esquerdas. E por causa da hipervolemia gravídica também nós podemos ter aumento tanto do átrio direito, obviamente, como do ventrículo direito. Então, diga. Mas é uma câmara de volume, né? Quer dizer, Sim, se adapta claro. muito bem. Se adapta muito bem o VD à sobrecarga de volume. Sem dúvida. Eu me lembro bem de uma paciente que eu tinha uma CIA tipo segundo grande, com volume, uma sobrecarga de volume significativa do ventrículo direito. Eu não me lembro bem, o QPQS dela era acima de 2, e ela tinha, naquela época não tinha Amplatzer, então era cirúrgico. E eu me lembro bem que eu disse, olha, a senhora vai ter que se operar, fechar essa CIA, uma cirurgia simples de fazer, não tem muito... A cirurgia em si, tecnicamente, é simples. Mas ela ficou com medo e desapareceu. Depois, lá por uns 3 anos depois, ela engravidou, teve o neném, sem nenhum problema, voltou, e depois ela resolveu operar e operou. Quer dizer, mostrando esse exemplo tão simples de que realmente o ventrículo direito, como é bem sabido, é uma câmara de volume. Se adapta bem ao volume. Sem dúvida. Nós temos um trabalho publicado, inclusive acho que foi em 2016, lá na Revista Argentina de Cardiologia, comparando pacientes com sobrecarga pressórica e volumétrica do ventrículo esquerdo, hipertensão pulmonar e CIA, mostrando que a adaptação do ventrículo direito na CIA, e todos adultos com CIA, né? Uma idade inclusive alta, a média etária foi por volta de 40 anos, eles tinham uma adaptação muito melhor do ventrículo direito, das câmaras direitas em geral, e obviamente os pacientes com sobrecarga pressórica. Claro. O ventrículo direito é um ventrículo que se adapta melhor à sobrecarga volumétrica e se adapta pior à sobrecarga pressórica, ao contrário do ventrículo esquerdo. Que tolera uma hipertensão arterial durante muitos anos, mas ele não tolera uma insuficiência aórtica mitral. Verdade. Então vamos lá. Ele diz que quando anormal, né, ou seja, quando nós consideramos realmente anormal, tirando aquelas exceções, a dilatação do átrio reflete elevações crônicas da pressão de enchimento e também disfunção diastólica do ventrículo direito. Aqui entra a importância dessa análise da diástole. E ele deve ser incluído, né, dada a sua inclusão em algoritmos de triagem para hipertensão pulmonar e devido à sua importância prognóstica, né, a área do átrio direito e principalmente o volume que a gente usa mais, indexado, superfície corpórea ou, como propôs Jair, também altura ao quadrado, sempre devem ser incluídas nos relatórios de ecopadrão. Isso nós fazemos de rotina, né? Já pelo menos a indexação à superfície corpórea é feita e está faltando, estamos devendo indexação à altura ao quadrado. Vejam que tem uma tabelinha aqui embaixo e não se preocupem, essa live vai ficar gravada, vocês podem pegar esses valores ou consultar o guideline, esses valores estão no guideline, do aumento do átrio direito. Vamos lá no volume, que é o que mais se usa, né? Um volume inferior a 30 mililitros por metro quadrado considerado normal, de 30 a 36 um aumento discreto, de 36 a 41 um aumento moderado e mais do que 41 aumento importante do volume do átrio direito. Vejam que essas tabelinhas assim separadas, discreto, moderado, importante, tinham desaparecido dos guidelines. Voltou agora nesse aqui e eu acho muito bom, porque dá para quantificar melhor, né? Pacientes não obesos, dá para quantificar melhor essa dilatação, né, do átrio direito. Em 2015 eles dividiam por sexo também, né? O tamanho do átrio direito, né, que sabe. Para mulher e homem era diferente, né? Mas quando você indexa, ele fica normatizado, né? Isso, agora é um valor só, né? Mais fácil. Hoje se usa um valor só. Tem algumas pequenas variantes para ventrículo direito, você vai ver depois. Mas, em geral, se usa um valor só.
Na verdade, o que se tende no guideline é simplificar um pouco, né? Não colocar tanto número, né? Que confunde. Então, você usa um valor médio para ambos os sexos e indexa para a superfície corpórea. Deixa eu dar uma dica do ponto de vista prático, pragmático. Você pega um corte 4 câmaras. Normalmente, o ato direito no 4 câmaras é mais ou menos do tamanho do ato esquerdo. Você vai ver no 4 câmaras que quando o ato direito está dilatado, ele é bem mais, chama a atenção no corte, que ele é bem mais, ocupa uma área muito maior do que o ato esquerdo, não é? A gente observa isso. É muito útil essa avaliação. Medir, né? A gente mede, claro, né? Mas muitas vezes a primeira avaliação é visual, né? É visual, exatamente. Ok. Quem quiser participar, interromper, pode, viu, pessoal? Estamos aqui em bate-papo, mas vale para todo mundo que está aí assistindo a live, tá? Olha aqui nesse exemplo aqui embaixo, ó, à esquerda. Olha, compara o tamanho do ato direito com o do ato esquerdo, sabe, Maria? A diferença é substancial, não é? Ele abaúla o septo para a esquerda, ele tem realmente... Né? O problema é quando tem valvopatia esquerda, né? Aí ele fica um pouco... Aí balanceia. Algumas vezes eu tô fazendo o exame, aí eu meço o ato direito maior que o esquerdo, aí eu fico na dúvida porque o contexto clínico não é aquela coisa favorável ao aumento de ato direito. Aí volto no 4 câmaras e comparo as duas visualmente e muitas vezes eu vejo que não é o que eu medi, assim. Acabo refazendo. É uma prática que eu faço, assim. Então, com relação ao ventrículo direito, né, nós sabemos que ele é um ventrículo diferente, crescente, né? Ele tem 3 componentes anatômicos principais, que são a via de entrada, a região apical trabeculada e a via de saída. Só que a via de saída, na prática, a gente não usa, né, para medir. Só mede a via de entrada, né, e o miocárdio apical trabeculado, que tem essa forma triangular, né, que ele vai mudando de forma à medida que se aproxima da ponta, crescente, né, devido à convexidade do septo interventricular que aponta para o ventrículo direito. Na verdade, o eco bidimensional, para avaliar de forma quantitativa esse ventrículo direito, não é tão bom, né? Aí se usa mais o 3D ou a ressonância magnética. Mas tudo bem, vamos ver o que diz o guideline. A espessura da parede do ventrículo direito eu meço sempre, eu não uso o modo M. Eu confesso que o modo M é um pouquinho complicado, porque ele fica muito próximo do transdutor e muitas vezes tem muito ruído acústico nessa região. Mas o corte subcostal é muito bom para fazer essa medida do ventrículo direito, da parede, né, da espessura da parede livre do ventrículo direito. E vejam que nós, na verdade, realizamos 3 medidas em 3 locais diferentes. Por exemplo, fazemos uma medida nessa região, outra aqui, e tiramos a média. Porque o ventrículo direito é muito trabeculado, muito irregular, e é bom fazer uma média de pelo menos 3 medições. Isso não está no guideline. O guideline manda fazer apenas uma medida, né? Na parte mais basal, né? Exatamente. Na parede lateral, né, do ventrículo direito. E ainda, né, ele fala aqui que as medidas lineares do ventrículo direito obtidas nesse corte de eixo longitudinal para externar o de eixo menor para externar a nível dos vasos da base, ele é muito variável. Isso nós já tínhamos notado. Nós não fazemos de rotina a medida devido à variabilidade. Castilho, tem um colega aqui que aumenta. Ele tem uma variabilidade grande, né? Tem um colega aqui que está pedindo para falar. Fernando Guimarães. Está vendo aí? Sim. Fernando. Quem? Não, eu não estou vendo quem participa, estou vendo só a tela aqui. Mas ele está perguntando alguma coisa? Não, ele botou aqui, Fernando Guimarães levantou a mão. Então ele falar. Estamos escutando o Fernando Guimarães. Eu acho que ele não. Bom. Então... Que eu não tenho acesso aqui aos participantes, eu estou com a tela, né, inteira. Ele levantou a mão, mas se tiver alguma coisa, me avisa, viu, Lucas? Tá bom, mas não falou, não. Mas ele não falou. Não disse, tá bom. Então, essas medidas, na prática, a gente não usa muito. São medidas que variam bastante.
É Que a verdade. gente usa aqui, nós temos aqui a tabelinha, que também está no guideline, né? O diâmetro basal do ventrículo. Aquele que se mede em 4 câmaras ao nível do anel tricúspide. Que não mudou muito, né? Normal, menor que 4,1 centímetros ou 41 milímetros. Aumento discreto de 41 a 44, moderado de 44 a 49, importante maior que 49. E ele indexa também esse diâmetro basal. No meu entender, né, particular, é o diâmetro mais indicado para ser medido. É o basal. Também tem o diâmetro médio ao nível, no 4 câmaras, né, ao nível da banda moderadora, que está aí, né, diâmetro médio menor que 3,5 centímetros, né, com as variações lá. E o longitudinal é muito variável, ele tem uma variação muito grande de tamanho, comprimento do ventrículo direito. Depende de muitas variantes, né, principalmente do biotipo do paciente. Então, Verdade. eu acho que o diâmetro basal é interessante. A espessura da parede eles colocam inferior a 5 milímetros. Aqui me permito discordar um pouquinho. Perdão. Porque nós temos experiência com pacientes com hipertensão pulmonar e consideramos o valor inferior normal 6 milímetros. Por 6 quê? milímetros. 6, né? 6. A gente usa na prática 6. Embora todos os guidelines, já o anterior, fala de 5. Porque se colocar 5 milímetros, eu vou incluir dentro de hipertrofia do ventrículo direito muito indivíduo normal. Porque às vezes ele é trabeculado, às vezes não é fácil de fazer a medida da parede livre do ventrículo direito por causa da trabeculação. Então, na nossa prática interna, nossa, lá na escola, a gente usa 6 milímetros. Mas sempre deixando, esclarecendo que o guideline indica 5 milímetros como valor de corte, né? Agora, claro, o valor de 9 milímetros já indica, e na nossa experiência também, uma hipertrofia importante do ventrículo direito, como nós vemos aqui no lado direito aqui da apresentação, maior que 9 milímetros, já indica aumento importante da espessura do ventrículo direito. E é importante essa espessura, porque ela vai manifestar a adaptação, principalmente a sobrecarga pressórica do ventrículo direito. O ventrículo direito, primeira coisa que ocorre muito rapidamente depois de um aumento da pressão. Por exemplo, um tromboembolismo pulmonar agudo, no começo, esse ventrículo vai sofrer muito. É um ventrículo que tem paredes finas, com uma resistência vascular pulmonar muito aumentada e de forma aguda, súbita. Mas rapidamente ele começa a se remodelar com o aumento da espessura das paredes. E ele começa a gerar maior pressão para poder conseguir vencer aquela resistência pulmonar. O ventrículo direito, o ventrículo esquerdo demora mais tempo para ele se hipertrofiar, mas o ventrículo direito se hipertrofia muito rapidamente. Estas são características anatômicas e fisiológicas desse ventrículo direito no momento que ele é submetido a uma sobrecarga pressórica. Tanto que os parâmetros que você usa para você avaliar tromboembolismo pulmonar agudo são muito diferentes dos parâmetros que você usa para avaliar tromboembolismo pulmonar crônico, né? No qual a pressão do ventrículo direito aumenta muito, né? Você não usa alguns parâmetros para a forma aguda na forma crônica, porque na forma crônica o ventrículo já se adaptou e já se hipertrofiou. Outra coisa interessante é a área diastólica e sistólica, que vai compor, né, na verdade, o FAC, que é a avaliação sistólica de áreas na hora que nós fazemos a avaliação funcional desse ventrículo. Tá? Tem os valores aqui, né, a gente não usa muito na prática, né, usa mais o FAC, mas uma área sistólica menor que 14 centímetros quadrados é normal, e uma área diastólica menor que 25 centímetros quadrados eles consideram normal, e tem os valores de aumento aqui que vocês pegam depois, ou na gravação dessa live, que vai ficar gravada, ou se não, no próprio guideline de câmaras direitas. Quer fazer alguma eu acho que vale a pena. Pode falar, Zé Luiz, pode falar. Eu acho que não tem muito a declarar em relação a essas tabelas. Eu concordo que com a espessura do VD, acho que 6 é um ponto de corte bom, e assim, essa coisa mais limítrofe, a gente gera muita dúvida até pela questão da janela para medir a espessura, né? Então, acho que se a parede do VD é espessada, ela vai ser espessada, assim, mais de 6, assim, bem mais. Então, se a coisa limítrofe,
talvez gere dúvida, talvez seja mais prudente nem laudar, talvez. Não sei se vocês concordam. Concordo. Aí vem a importância, que eu sempre falo, né? Você fala moderado para importante, né? O discreto para moderado. Aí você pode usar esse termo exatamente nesse limite, né? Queria fazer um comentáriozinho, Zé, em relação à área do ventrículo direito. A gente, usualmente, quando vai avaliar a função do VD, a gente faz o TAPS, né, que é o mais conhecido, que é o deslocamento do anel, que a gente vai comentar mais para frente, em relação à distância que o anel percorre, o anel da tricúspide, e a onda S. A onda S, que é a velocidade de deslocamento. É o mesmo fenômeno, só que você mede um distância e o outro você mede velocidade. Agora, todos os dois avaliam apenas as fibras longitudinais do ventrículo direito. Então, toda vez que vocês tiverem algum valor limítrofe ou um pouco abaixo, é sempre bom fazer o FAC, porque o FAC avalia também as fibras circulares, não é isso, Castilho? Exato. Avalia com o VD como um todo. É uma avaliação mais parecida com a fração de ejeção que a gente usa. A fração de ejeção. É como se fosse a fração de ejeção, só que em vez de ser volume, é área. Não é? Então, é um conselho que eu dou. Assim, então, tiver um TAPS e uma onda S no limite, ali, limítrofe, se fica na dúvida, tem ou não tem comprimento, faz o FAC. Faz o FAC. Geralmente o FAC é mais fidedigno, né, para avaliar a função. Né? Nós vamos ver isso aí agora na avaliação funcional. Desculpe, eu estou vendo o canal. Não, mas tudo bem. Com relação ao septo interventricular, né? O septo interventricular também vai depender, basicamente, do grau de sobrecarga dessas câmaras direitas. Em condições normais, o septo interventricular faz parte do ventrículo esquerdo. Então, o que ocorre? Você vai ter um ventrículo esquerdo, quando faz um eixo menor, né, de um aspecto circular. O septo, ele é convexo na direção do ventrículo direito. Mas, quando você tem uma sobrecarga de câmaras direitas, volumétrica ou pressórica também, esse septo começa a mudar a sua morfologia. Ele passa a ter maior importância, as fibras do lado direito do septo, para a função do ventrículo direito do que do ventrículo esquerdo. Normalmente, todas as fibras miocárdicas da região esquerda e direita do septo interventricular, em condições normais, apontam para o ventrículo esquerdo. Ou seja, elas contribuem para a contração ventricular esquerda. Mas na hora que aumenta a pressão ou o volume das câmaras direitas, do ventrículo direito, ele passa a se achatar. Ele passa a ter esse achatamento, né, cada vez maior, tanto na sístole quanto na diástole. E o ventrículo esquerdo começa a perder o que chama de excentricidade. Quando você mede os dois diâmetros do ventrículo esquerdo normal, eles são relativamente iguais, ou seja, o índice de excentricidade é 1, tanto no final da sístole como no final da diástole. Porém, quando você tem uma sobrecarga volumétrica do ventrículo direito ou pressórica do ventrículo direito, esse septo começa a se achatar para a esquerda e essa excentricidade começa a diminuir. Ou seja, esse índice de excentricidade começa a se alterar. Ou seja, na verdade, o índice de excentricidade do ventrículo esquerdo reflete a dilatação do ventrículo direito. Essa seria. E nós vemos isso na prática, né? Só a observação disso já te diz que esse paciente tem uma sobrecarga de câmara direita importante. Só chamar a atenção, o índice, só para ficar claro, é a relação do diâmetro lateral, como está aqui em amarelo, do diâmetro antero-posterior. Normalmente eles são iguais. Então, essa relação, quando essa relação é perdida, né? Você tem um índice lateral, o amarelinho, em relação ao antero-posterior, ele aumenta, né? Então, ele está alterado. Exatamente. Não sei se vocês percebem, mas a gente vê muito mais a excentricidade maior que 1 na diástole, né? Exatamente. Bem mais do que na sístole. No final da diástole é mais importante, né? Verdade. Uma excentricidade então maior que 1 no final da diástole sugere sobrecarga de volume do ventrículo direito. Isso é o que o guideline diz. Na prática é isso mesmo. O que mais? Ele vai avaliar o tronco pulmonar também.
E diz que, de forma semelhante às câmaras direitas, o tronco pulmonar se dilata na resposta a uma sobrecarga de volume e de pressão. E a quantificação desse diâmetro pode ser usado para refinar a previsão do risco de hipertensão pulmonar, ou seja, a dilatação do VD ocorre em todas as regiões do VD, né? E vai se refletir também no tronco pulmonar. O tronco pulmonar tem paredes muito finas e, portanto, quando aumenta a pressão dentro dele, ele se dilata de forma importante, né? E aqui diz que o diâmetro do ventrículo direito, visto com eco bidimensional, maior que 25 milímetros, ou uma relação entre o diâmetro da artéria pulmonar com relação à aorta ascendente maior que 1, eles consideram anormais no guideline. Que faz sentido mesmo, né? Ele vai dilatar o coração direito todo, né? Algum comentário aí também, né? Aqui no caso da imagem, se vê também dilatação dos ramos da artéria pulmonar, não apenas o tronco, também dos ramos da artéria pulmonar. Aqui um tronco normal, aqui um tronco e ramos dilatados. Qual a opinião de vocês sobre fazer essas medidas no subcostal? Que ele sugere fazer no parasternal. Também é possível, né? É possível. O eu mesmo subcostal, faço tranquilamente. principalmente com a câmara direita dilatada, ele é muito bom para medir isso. Uhum. Em adultos maiores, né, aqueles que são muito longilíneos, fica mais difícil, né? Mas, em geral, dá para fazer. E agora vem a avaliação funcional do coração direito. E vejam que agora eles já colocam, né, como em todos os guidelines está acontecendo, o estranho, ou seja, a deformação da câmara direita. Por quê? Porque a deformação ele vai refletir, de certa maneira, a avaliação volumétrica desse ventrículo direito. Ele se move junto com as alterações de volume. Então, ele diz que o átrio direito é uma estrutura dinâmica, que tem uma função fásica, né? Ele tem 3 fases importantes, complexas ao longo do ciclo cardíaco, reflete a relação entre a função do átrio e o desempenho sistólico e diastólico do ventrículo direito. E, portanto, o estreino do ventrículo direito permite avaliar as 3 fases do ventrículo. A primeira fase sistólica, que ocorre durante a sístole ventricular, que é a função do reservatório, ou seja, o enchimento gradativo do átrio direito à medida que o ventrículo está se encurtando, ou seja, está se esvaziando. Essa estreino de reservatório, que reflete o aumento do volume do ventrículo direito durante a sístole ventricular, eles têm os valores médios aqui de 35%. Esse seria o estreino de reservatório. Essa primeira fase, ela é governada principalmente pela complacência e o relaxamento atrial. É o átrio, né, que vai determinar isso aí. Se o átrio fica com as paredes mais rígidas, ele tem maior dificuldade de se encher durante a sístole ventricular e ele vai diminuir o estreino de reservatório. Se o relaxamento atrial estiver alterado, uma disfunção diastólica, né, do ventrículo esquerdo que altera o átrio na fase final, nós vamos ter um decréscimo do estreino de reservatório e nós vamos ver um aumento da função de bomba, devido à contração atrial mais enérgica. Assim como nós vemos no ventrículo esquerdo, acontece no ventrículo direito. Então, tem uma terceira fase, que é a fase de bomba, que é a contração atrial. Ela ocorre, né, no final da sístole, do ciclo, né, atrial, ou seja, no final da diástole ventricular, certo? Quando a contração atrial ocorre e ele vai ter essa deformação, essa diminuição da deformação, ou seja, essa diminuição do volume que vai até o final, até a fase, até que a válvula mitral vai abrir no próximo, que a válvula mitral vai fechar no próximo ciclo. Então, se mede o início da bomba, né? E o valor normal é por volta de 15%, 16%. E no meio dos dois fica a abertura da válvula tricúspide, o esvaziamento rápido do átrio direito para dentro do ventrículo direito, no que chama de fase de conduta, que o início da diástole ventricular corresponde ao enchimento ventricular rápido e vai ser modulado pelo relaxamento do ventrículo direito e pela complacência das cavidades, ou seja, pela rigidez que esse ventrículo opõe contra o enchimento ventricular. Então, essas 3 fases são muito importantes. Vale também para o átrio esquerdo, atrial, são muito semelhantes. E nós temos alguns estudos aqui que eu vou mostrar para vocês. Nós
fizemos aqui em 2023, publicamos esse trabalho, no qual estudamos pacientes com hipertensão pulmonar por esquistossomose, eram 60 pacientes, durante um período de 10 anos, ou seja, de 2012 até 2022, estudamos esses pacientes e publicamos esse trabalho em 2023, no qual fizemos uma avaliação funcional do coração direito e ele diz que, embora o guideline não apresenta valor de referência, mas ele mostra aqueles valores que eu mostrei aqui, né? 35 para o reservatório, 19 para conduto e 16 para a bomba, né? Ele apresenta, de certa maneira, esses valores. Na nossa experiência com pacientes com hipertensão pulmonar pré-capilar, que é a forma da esquistossomose, porque é uma forma mecânica de aumento da pressão pulmonar, encontramos uma correlação importante com a mortalidade em 10 anos. Tivemos uma mortalidade muito alta. 34% dos pacientes faleceram nesse período de 10 anos. Então, vejam aqui que aliás, a mortalidade foi 32%, não foi 34%, e os parâmetros preditores principais de mortalidade foram, primeiro, a classe funcional. Por exemplo, todos os pacientes que estavam em classe funcional 4, no início do exame, no primeiro exame, faleceram em 10 anos. Todos eles, nenhum deles sobreviveu. E todos os pacientes que estavam em classe funcional 1, no começo do estudo, estavam vivos no final do estudo 10 anos depois. Então, a classe funcional é a principal parâmetro preditor de mortalidade nesses pacientes. Também tem o diâmetro do ventrículo direito, o diâmetro basal, que foi de 44,9 a 45 milímetros para os pacientes que foram a óbito contra 41 milímetros dos pacientes que sobreviveram. Claro, estava dilatado em todos, mas estava mais dilatado nos pacientes que foram a óbito. O FAC, e aqui entra aquele, né, a variação de áreas, que era de 26% nos pacientes que foram a óbito contra 29,5% dos pacientes que sobreviveram. A onda S' também foi significativamente menor nos pacientes que foram a óbito, 9,7 centímetros por segundo contra 11,6 dos pacientes que sobreviveram. E ainda o menor estresse longitudinal do ventrículo direito, 12,4% para óbito e 17,3% para sobreviventes, e também o menor estresse máximo, ou seja, do reservatório do átrio direito. 22% para os pacientes que foram a óbito contra 36% dos pacientes que sobreviveram. Veja que 36% bate aqui, nesse valor normal de 35%, ou seja, não alterava o átrio direito, ele estava funcionalmente normal nos pacientes que sobreviveram e estava funcionalmente diminuído nos pacientes que foram a óbito. Nós temos aqui, né, um quadro que mostra isso aí, um gráfico que mostra isso aí. Quer falar alguma coisa, Jair, com relação a isso? Não, eu acho que foi um aprendizado muito bom que nós obtivemos, né? Principalmente você, né, Castilho, que você se empenhou mais no trabalho. Era o autor, mas aprendemos muito, eu aprendi bastante. E eu acho e veja que há uma correlação praticamente linear, né, entre o grupo funcional e os parâmetros de função do ventrículo direito, né? É evidente que há uma correlação, né? Entre a classe funcional e todos os parâmetros de disfunção do ventrículo direito, não é? Eu acho que é bastante interessante. Foi bastante elucidativo aí esses parâmetros. Foi ilustrativo, né? A gente mais ou menos imaginava que isso iria acontecer, mas ficou comprovado, né? Num estudo de 10 anos, um estudo de fôlego, né? Só 10 anos estudando. 10 anos na brincadeira. Procurando, né, a data de óbito, a gente ia atrás dos prontuários dos pacientes que eles faziam análise, exames regulares lá no PROCAP, né? No setor de hipertensão pulmonar do PROCAP, e foi um trabalho bastante, né, no qual a doutora Catarina teve uma função fundamental, né, de colher todos esses dados lá no PROCAP. Né? Então, vamos lá. Acho que ela está online, né? Vamos falar agora de TAPSE, aquele TAPSE que você
comentou, né? O TAPS é muito bom, mas às vezes ele falha, viu, Jair? Isso nós tínhamos observado no nosso grupo, né? A excursão do plano anular tricúspide do TAPS, ele vai medir o movimento longitudinal do VD, ou seja, vai considerar só a função longitudinal durante a fase sistólica como um substituto à função sistólica global. Valor normal maior que 1,7 para o modo M, mas ele pode ser subestimado ou superestimado. Por exemplo, baixa qualidade de imagem, desalinhamento entre o plano anular com o cursor do modo M, presença de pericardite constritiva, marca-passo, catéteres, pós-operatório de cirurgia torácica também podem subestimar o TAPS, ou seja, não tem de ser exatamente como está essa função do ventrículo direito. E ainda tem fatores que superestimam o TAPS, né? Como um estado hiperdinâmico, né? Uma má adaptação do coração direito, ele fica naquele estado, né, hipercinético, uma deformação do anel tricúspide, na insuficiência tricúspide importante, funcional, as grandes dilatações, e está faltando um aqui no EAD-Line que a gente vê com frequência, que é o derrame pericárdio. O derrame pericárdio pode superestimar o TAPS. Você não acha, Jair? Eu acho sim, concordo plenamente. Só queria lembrar uma coisa, vejam aqui onde é colocado o cursor do modo M, tá vendo? Aqui para medir o TAPS. Vejam que, em relação a que você escreveu, desalinhamento do cursor do modo M. É frequente a gente observar lá, os colegas menos experientes, pegar o deslocamento do anel oblíquo. Aí subestima o TAPS. Então, procurar sempre colocar o ventrículo mais central e com o cursor mais perpendicular, o mais perpendicular possível ao movimento do anel, para você não subestimar o valor. Aqui não está subestimado, está normal, mas podia estar subestimado, né? Pelo fato de ele é ângulo dependente. O TAPS e eu acho que ele ocorre mais, viu? No paciente brevilíneo, no paciente que tem o coração mais horizontal, fica mais difícil. Isso. E a gente conhece mais a limitação do TAPS no pós-operatório de cirurgia cardíaca, mas é interessante também destacar a questão do marca-passo. Com frequência, eu tento medir o TAPS no paciente com marca-passo e pego um TAPS meio limítrofe, reduzido. Eu prefiro ou tentar avaliação subjetiva ou FAC, para me dar mais confiança nisso aí. É bem interessante. Porque ele vai alterar toda a dinâmica, né? Toda a dinâmica da contração ventricular e, portanto, ele vai desincronizar esse TAPS, né, de certa maneira. Teve um colega que fez uma pergunta aqui, aliás, um pedido, mas eu não vi. Vou pedir para Lucas verificar como ele fez a pergunta, que não está aparecendo aqui. Ele pediu para comentar alguma coisa a você. Certo. Bota aí na tela. Veja aí que vamos... Chegou uma pergunta aqui. Por gentileza, pode comentar o valor do strain pré-A? Posso. Já estava aqui, inclusive, né? O strain pré-A, em condições normais, por volta de 15% a 16%. Esse é o pré-A, né? Você vê que ele ocorre exatamente antes de iniciar o processo de bomba, por isso que ele chama pré-A. A onda A culmina aqui embaixo, quando ele diminui ao máximo o volume, né? A deformação do átrio, né? Então, o pré-A é exatamente aquele que se mede como bomba, como função de bomba. Função de bomba, o pré-A. Para as câmaras esquerdas, é por volta de 17%, e para as câmaras direitas, aí, pelo que eu vi aqui, que eles colocaram 15,8% a 16%. São muito semelhantes, né? Na verdade, átrio direito e átrio esquerdo. Mas esse é o valor pré-A. Pré-A é o chamado fase de bomba do átrio. Vamos lá. Aqui vem um tema bem interessante, que eu gosto bastante, que é o acoplamento ventricular arterial. O que é o acoplamento ventricular arterial? É a eficiência com que o ventrículo, durante a sístole, transfere o sangue para a artéria pulmonar, ou seja, a relação entre a pressão exercida pelo ventrículo direito e a resistência oferecida pela resistência vascular pulmonar. E é um indicador muito importante de função. É meio difícil de medir, mas é muito importante, principalmente em câmaras direitas, que são câmaras de baixa pressão. Então, nós temos que ter aí
alguns parâmetros um pouquinho diferentes do que nós vemos nas câmaras esquerdas. Então, o TAPSE, né, você pode utilizar para estimar esse acoplamento ventricular arterial quando você combina o TAPSE com a pressão sistólica da artéria pulmonar, que seria um indicador de pós-carga, ou seja, da resistência oferecida pelo sistema pulmonar à passagem, a pressão exercida pelo ventrículo direito é a resistência oferecida pelo sistema pulmonar à pressão exercida pelo ventrículo direito. Então, ele é conhecido como ventrículo, como acoplamento entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar, e eles usam esse valor em milímetros por milímetros de mercúrio. Eles dizem que o valor normal, quando você combina o TAPSE em centímetros, dividido pela pressão, né, sistólica da artéria pulmonar, um valor entre 0,5 e 0,7 milímetros por milímetro de mercúrio seria um valor normal. E isso foi validado, né, por um sistema que eles chamam de padrão ouro, que é um sistema multibatimento que é feito na hemodinâmica. Foi validada essa relação TAPSE, pressão sistólica da artéria pulmonar, que demonstrou significância prognóstica em diversas populações, incluindo previsão de desfechos clínicos de hipertensão pulmonar pré e pós-capilar. Então, ele representa a eficiência com que o trabalho sistólico do ventrículo direito é transferido para a artéria pulmonar, sendo um indicador importante da função cardíaca. O que acontece quando nós temos um aumento da resistência periférica? Quando temos aumento da resistência periférica, nós vamos ter uma diminuição da função do ventrículo direito, tentando passar uma maior pressão para dentro do ventrículo esquerdo, da artéria pulmonar. Então, e essa relação vai cair. Esse valor, que era de 0,5 a 0,7, vai cair para 0,3, 0,4, que se associa com um desacoplamento ventricular arterial e, portanto, segundo o guideline, maior risco de mortalidade, e eles usam como parâmetro essa publicação que está aqui, que ela é colocada, referida pelo próprio guideline, que apareceu no JEC, né? Em 2022, que ele compara, né, o TAPSE com a pressão sistólica da artéria pulmonar em pacientes que iam realizar triclip, ou seja, pacientes que iam fazer aquela correção borda a borda, né, da válvula tricúspide. Mas vejam bem, nós fizemos esse acoplamento no nosso estudo com pacientes com esquistossomose, tanto o TAPSE como a relação TAPSE, pressão sistólica pulmonar, e não achamos diferença estatística entre os pacientes que foram a óbito e sobreviventes. O TAPSE estava normal, praticamente limítrofe, né? Bem no limite da normalidade nos pacientes que foram a óbito, e estava normal nos pacientes que sobreviveram. Mostrou uma grande correlação, então ele não foi um indicador de mortalidade, desde que ele estava dentro dos limites normais. Mas, quando eu correlaciono meu TAPSE com a pressão sistólica pulmonar, os dois mostravam valores muito semelhantes. Aqui, abaixo de 0,3, 0,23 para os pacientes que foram a óbito, 0,31 para os pacientes que sobreviveram, todos havia, né, um desacoplamento ventricular arterial direito. Porém, não mostrou diferença significativa para prognosticar a mortalidade. Essa foi a nossa experiência nesse trabalho de 10 anos que a gente fez em pacientes com hipertensão pulmonar pré-capilar. Algum comentário aí? Não, acho que não. É um... No dia a dia, eu particularmente não costumo medir, não, sabe? Não, eu também não. Mas um trabalho científico. Um trabalho científico é importante. Se você precisa ter mais parâmetros, né, que seja procurar parâmetros. E eu procurei esse parâmetro, ele aparecia nos trabalhos publicados como sendo significativo, mas no nosso trabalho não mostrou essa significância, não. Interessante. Não sei se tem a ver só porque era um HP pré-capilar, né? O contexto era pré-capilar. Pode ser que tenha influenciado no meu tipo de hipertensão, mas não mostrou, né, essa diferença. Já a velocidade da onda S' do Doppler tisular, né, eu acho que ele é melhor do que o próprio TAPSE. Ele mede a velocidade do anel de deslocamento, parede lateral.
E seria um substituto da função sistólica longitudinal do ventrículo direito. Jair disse antes, né? Tanto TAPSE como onda de selinha medem a função longitudinal. A fibra longitudinal do ventrículo direito se considera normal acima de 9,5 centímetros por segundo, mas pode ser subestimado. Baixa qualidade de imagem, sempre. Otimização inadequada do Doppler, ganho filtro do Doppler, que seja errado. Desalinhamento, outra vez, entre o Isso, eu acho que é o principal. Doppler e o plano anular, esse é o principal, sem dúvida. Posição inadequada do paciente ou pós-operativo imediato pós-pericardiectomia, né, que ele pode alterar também, subestimar a velocidade, porque ele vai deixar mais presa aquela região lá no tricúspide. E pode superestimar o TAPSE. Eu coloquei uma interrogação aqui, porque não entendi muito bem, mas depois entendi. Ancoragem esquerda do ápice do ventrículo direito. Ou seja, o ventrículo direito muito deslocado para a esquerda, muito acima do ventrículo esquerdo na região apical, aquele que forma uma curvatura dentro do ventrículo esquerdo. Ele pode superestimar a velocidade da onda SNI. Mas fora isso, está aqui, no estudo que nós fizemos com esquistossomose, ele foi altamente significativo. Ou seja, a velocidade da onda SNI nos pacientes que foram a óbito ainda estava normal, 9,6, mas estava significativamente menor do que os pacientes que sobreviveram, que estava 11,6. Ou seja, não é o valor de normalidade que vai determinar o prognóstico, né? Vai ser a comparação entre esses pacientes que foram a óbito e os pacientes que sobreviveram. Então, eu acho que ele perde um pouco de valor, né? Porque ele fica dentro do normal, porém menor. Não sei o que você acha com relação a isso. Acho que está dentro de um estudo grande, com um número de pacientes grande, aí tem importância a comparação, né? Mas eu acho que se você pegar um indivíduo isoladamente e tiver com o TAPSE com velocidade a onda S maior do que 9,5, para mim é normal. Também para mim, né? Aí você vê que deu diferença. Aí é diferente, um trabalho com um número grande de pacientes, você comparar os que faleceram e os que sobreviveram. Aí tem valor nesse sentido, né? Mas isoladamente, né? Sem dúvida. Vamos lá. FAC. Área fracional ou variação sistólica da área do ventrículo direito, que ele se correlaciona bem com a fração de ejeção feita por ressonância magnética. E se usa como valor normal, esse valor que já conhecemos, maior que 35%. Porém, né, eles dizem que quando a imagem não é muito boa, você pode usar contraste. E aqui dá até para usar soro agitado, né, porque são câmaras direitas, dá para você fazer tranquilamente soro agitado, para você melhorar a borda endocárdica do ventrículo direito e medir com maior precisão o FAC. E vejam que no FAC, quando você faz a medida da borda endocárdica, você vai excluir as trabeculações. Né? Você vê aqui, nitidamente, nesse aqui de baixo, principalmente, que as trabeculações não são incluídas na medição. Tá? Já que o ventrículo direito, a região apical, é altamente trabeculada, tem a banda moderadora lá na ponta, enfim. Tá? Veja que a via de saída não é visualizada por esse valor do FAC, portanto, não se considera na quantificação de função sistólica do VD, embora a exclusão seja importante em pacientes, por exemplo, com cardiopatias congênitas do adulto, tetralogia de Fallot, por exemplo, a avaliação tardia, ele costuma ter uma dilatação da via de saída importante decorrente daquela cirurgia que eles fizeram, né, de ampliação da via de saída, né, a própria ampliação, a vezes com patch da via de saída. Mas ele não considera o FAC essa região da via de saída. Diz que ele é útil para avaliação de função sistólica do ventrículo direito, quando a velocidade do tisular da onda S tisular ou TAPSE estão subestimados no período pós-operativo imediato, influenciados por condições de carga e remodelação geométrica. Aquilo que Jair disse, né? Ele é mais sensível para medir função do que a própria TAPSE, do que a própria onda SNI. Isso que dá para entender que o guideline diz. E veja aqui no nosso estudo de pacientes com esquistossomose de 10 anos,
a diferença de FAQ foi altamente significativa, vejam, 26% nos pacientes que foram a óbito, diminuído, inferior a 35%, e 29% nos pacientes que sobreviveram, também diminuído, mas significativamente diferente entre os dois grupos. Se vejam que o P é altamente significativo. Nesse caso, dando reduzido, o prognóstico é bem ruim, né? Exato. O FAQ reduzido é pior do que o TAPSE e pior do que a onda S líquida. Porque ele diminui mesmo, né? Na onda S e o TAPSE, você vê que eles ficaram no borderline normais. Já o FAQ não. O FAQ já diminuiu nos pacientes que foram para óbito. E eu acho que é confiável, porque esses pacientes geralmente têm ventrículos grandes e a janela fica melhor, né? Exatamente. E eu acho que o TAPSE é. Às vezes tem algumas dificuldades, paciente mais obeso, que tem coração mais horizontal, mas em geral é mais fácil de medir, sim. Principalmente no VD dilatado, claro. Outra coisa importante, bem rapidinho, é que quando você vai estudar o VD, só lembrando, você esqueceu de falar, que o corte tem que ser focado para o VD, não é isso? Sim, claro. Dá uma palavra aí. Você tem que apontar para o ventrículo direito, sem dúvida. Se você não fizer assim, pega a parede livre do ventrículo direito lateral, fica fora do setor de imagem, não serve. Ok. Se não me engano, volume sistólico do ventrículo direito e tempo de aceleração pulmonar. Ou seja, o volume de ejeção no ventrículo direito, que é calculado pelo diâmetro ao quadrado da via de saída do ventrículo direito, esse é π sobre 4, né? Ou π raio ao quadrado também, vezes a VTI, né? A integral do fluxo da via de saída do ventrículo direito, que você mede desenhando em cima da curva. Da mesma forma que você faz o débito sistólico do ventrículo esquerdo, você faz o débito sistólico do ventrículo direito. Uma coisa interessante, eu creio que esses valores normais, eles dizem que uma VTI, isso que não está no guideline, maior que 18 centímetros, lembra que é uma medida linear, é normal, mas ele não fala de valores de referência para o volume sistólico. Isso achei aqui na Radiopédia. Foi publicado esse ano, diz que o volume sistólico indexado para o sexo masculino varia de 28 a 75 mililitros por metro quadrado, e o volume indexado para o sexo feminino normal varia de 29 a 66 mililitros por metro quadrado. Um detalhe, quando eu faço a via de saída do VD, eu gosto muito de colocar o Doppler a cores. Ele delimita melhor as bordas da via de saída, né, para você fazer a medida do diâmetro. Tá aí, uma boa dica, viu? Uma boa dica. Não é uma medida muito fácil de ser feita quando você não coloca a cor. Aqui varia muito. Essa dica do colorido, para mim, foi muito boa, viu? Gostei. Estou vivendo e aprendendo. Eu tenho uma dificuldade de medir exatamente o diâmetro da via de saída. E esse colorido aqui agora me deu uma dica muito boa. Eu acho que eu uso isso há muito tempo, né? Porque eu tinha sempre dificuldade de medir essa borda lateral, né, da via de saída. A borda anterior da via de saída é mais difícil. Aí quando você coloca a cor, ela preenche. Aí você mede e é muito fácil. Eu confesso que não tinha essa dica, não. Aprendi agora. Tá bom. Fico feliz. Fiquei feliz também. Muito bem. Vamos lá. Assim, se você não achar esse valor de 18 um pouco mais alto assim, para o VD, 18 centímetros de VTI, ou para você está bom? Na verdade, Zé Luiz, eu fico meio com o pé atrás com esse 18, viu? Que na nossa prática um pouco mais. Eu acho que a VTI da via de saída do VD por volta de 22 a 25 centímetros. Mas eles colocaram 18 como valor normal, tudo bem, vamos acatar um guideline, né? Não existia um valor de referência, mas na prática, assim que você vê, né, que a gente faz com frequência, isso é um pouquinho maior, né? Principalmente quando você vai medir resistência pulmonar, aí quando está 18, a resistência pulmonar começa a aumentar. Eu vejo que tem uma variação muito grande quando a gente pega um paciente com shunt esquerda-direita, vai medir o QPQS. Eu já fiz muitas vezes isso. Eu peguei para assim, o colega, o aluno, disse: olha, mede aí o QPQS. O paciente não tinha nada, não tinha CV, não tinha CIA, não tinha nada. O QPQS deu 1,5, deu 1,7.
Por quê? Porque o diâmetro daqui da via de saída é difícil de medir. E eu acho que essa curva aqui vai me dar uma ajuda muito grande. Muito bom. Bora lá. Tempo de aceleração pulmonar, isso a gente gosta muito. Tá? Ele mete um pouquinho pau nesse aqui, mas a gente gosta muito. O TAC, tempo de aceleração pulmonar, se mede do início do fluxo até o pico do fluxo, da velocidade. E eles dizem, como já está nos guidelines anteriores, que um valor maior que 105 milissegundos de TAC é considerado geralmente normal. No entanto, ele varia com a frequência cardíaca. Ele pode ser menos confiável em frequências cardíacas muito baixas, que ele pode ficar maior, ou em frequências cardíacas muito altas, que ele pode ficar menor do que 105 e não tanto não haver uma alteração, né, uma diminuição desse tato. Então, não deve ser usado isoladamente como medida da função do ventrículo direito, isso que coloca o guideline. Então, vamos lá. E aqui tem aquelas alternativas para o cálculo da pressão pulmonar que você pode utilizar utilizando o TAC, o tempo de aceleração, né? Aquela que de Jair gosta. Pressão sistólica da artéria pulmonar, 134 menos 0,92 vezes TAC, 0,92, veja que coloquei o 0,92. É 0,92. É porque a forma de Dabestani, o nome Dabestani. É 0,92. Tá certo, não é 0,90, não, é 0,92. E pode-se estimar a pressão média da artéria pulmonar utilizando essa outra fórmula de cima, 79 menos 0,45 vezes o tempo de aceleração. Claro, ele vai funcionar dentro de frequências cardíacas normais, né? Acima de 60, abaixo de 100. Mas, se ele estiver muito aumentada e o TAC estiver muito diminuído, você pode correlacionar uma relação entre o tempo de aceleração, esse tempo, e o tempo total de ejeção do ventrículo direito. Claro. Se essa relação, tempo de aceleração dividido o tempo de ejeção, for maior que 0,30, indica pressão sistólica pulmonar normal, independentemente da medida do TAC. E isso ocorre em pacientes taquicárdicos. Tá? E eu uso com frequência. Quando o paciente está muito taquicárdico, principalmente criança, eu faço essa fórmula para ver se ele fica dentro do normal. E, obviamente, também vai encurtar, né, o tempo de ejeção do ventrículo direito também. Algum comentário? Historicamente, é gozado, a medicina como vai e volta, né? Há cerca de mais ou menos 30 anos, e 30 anos mesmo atrás, eu fui chamado para fazer é o seguinte tema: como avaliar a pressão arterial pulmonar na ausência de insuficiência tricúspide, que é o que a gente faz mais comumente, né, pelo refluxo tricúspide. Aí eu fui falar do TAC. Mas, meu Deus do céu, caíram em cima de mim. Caíram em cima de mim. Agora todo mundo usa, né? Exatamente. Mas tem alguns porém, né? Tem. Outra coisa interessante é isso que eu achei no guideline, muito legal. Né? O contorno do perfil do fluxo. Isso você não mede, só olha. Tá? Em indivíduos normais, o perfil do fluxo da via de saída do ventrículo direito é parabólico, com o pico no meio da sístole. Isso indica um leito vascular pulmonar muito complacente e com baixa resistência. À medida que a resistência pulmonar aumenta, o contorno parabólico se torna triangular, com um pico mais precoce. Nós vemos aqui, encurtamento do TAC, tá? Até atingir o pico da sístole. O aumento da impedância do fluxo pulmonar, ele vai fazer esse entalhe mesosistólico pulmonar, esse entalhe aqui, né? Que eles chamam de sinal do W. Né? A gente chama de entalhe mesosistólico, também bastante característico de hipertensão pulmonar. Mas, em estágios mais avançados, né, da hipertensão pulmonar, o contorno é muito rápido, ou seja, um tempo de aceleração muito curto e rapidamente uma equalização também muito rápida desse traçado, né, desse perfil de fluxo da via de saída do ventrículo direito, refletindo a ejeção sistólica precoce do ventrículo direito e um rápido equilíbrio das pressões entre o ventrículo direito e a pulmonar pela diminuição da complacência agora da artéria pulmonar. E aqui vem uma dica, viu, pessoal? Que é a seguinte: quando você vai medir o
esse fluxo para medir o TAC, é dentro do ventrículo direito, jamais dentro da artéria pulmonar. Claro. Porque dentro da artéria pulmonar ele Isso. vai encurtar, porque ele vai ser influenciado pela resistência vascular pulmonar que está lá atrás. Então, as medidas válidas têm que ser dentro do ventrículo direito, muito próximo da válvula pulmonar, mas dentro da via de saída do ventrículo direito. Isso é uma dica importante. Já fiz essa experiência, já coloquei na via de saída e coloquei na pulmonar. Na pulmonar sempre está encurtado o TAC. Com certeza. Me tira uma dúvida, Castilho, por favor. Esse padrão aqui, C, eu li em algum lugar, não me lembro aonde, que ele está relacionado com aumento da resistência pulmonar. Pois é, eu vi isso também, mas eu não acreditei muito, né? Eu acho que não está muito bem explicado ainda, nem nesse guideline. A fisiopatologia também não Exato, entende. ele fala da impedância do fluxo pulmonar. Mas a impedância do fluxo pulmonar é a resistência oferecida ao fluxo pulmonar. De certa maneira faz sentido, né? Mas o que acontece? Para que isso aconteça, tem que haver uma diminuição brusca da impedância. Para que ele abra de novo, né? Para que ele faça a segunda curva aqui. Ó. Aqui a segunda, tá certo. Ele tem a primeira curva, ele tem uma resistência elevada, de repente a resistência diminui e ele abre uma segunda curva. Isso que diz aquela teoria. Mas não sei se estou muito convencido, não, viu? Mas aparece, né? Nós sabemos que é um sinal de hipertensão pulmonar. Tem algum outro comentário? Se não me engano, no modo M tem algo semelhante a isso, né? Também, exato. O entalhe pulmonar, exatamente. Exatamente. Né? Eu senti falta do modo M, eles não colocaram. Na época que ele já fazia exame, né, lá no século passado, ele fazia diagnóstico de hipertensão pulmonar pelo entalhe do modo M da válvula pulmonar. Modo M, perfeitamente. Eu também fazia, né, mas desde aí fazia mais. É bem difícil, porque é muito fininha, né? Vamos lá. DPDT do ventrículo direito, grande esquecido. Ele tem alguns poremas. Ele é um bom método, né? DPDT do ventrículo esquerdo, ele vai refletir aquele aumento da pressão durante o período de contração isovolumétrica do ventrículo. Mas isso no VD também, mesma coisa. É a relação entre a taxa instantânea do aumento da pressão ao longo do tempo. DP, diferença de pressão, DT, diferença de tempo. Instantâneo é o índice validado da contratilidade do VD e da função sistólica global. Se mede entre 1 e 2 metros por segundo. 1 metro por segundo, quando usamos a fórmula de Bernoulli, equivale a 4 milímetros de mercúrio. 2 metros por segundo, né, velocidade ao quadrado vezes 4, equivale a 16 milímetros de mercúrio. Portanto, a DPDT do ventrículo direito mede a diferença, o aumento de 12 milímetros de mercúrio da pressão do ventrículo direito, de 4 a 16. E ele vai medir o tempo que demora esse tempo, essa pressão é aumentar de 12 milímetros de mercúrio. Certo? Certo. Vai ser medido aqui, igual que no ventrículo esquerdo, na forma pré-capilar, uma DPDT do ventrículo direito diminuída, abaixo de 400 milímetros de mercúrio por segundo, é um forte preditor de mortalidade independentemente do táxi. Apesar de uma aquisição, medição e cálculo simples, a DPDT depende da carga também. E pode ser menos preciso em pacientes com insuficiência tricúspide importante. A mesma coisa acontece no ventrículo esquerdo com insuficiência mitral. Tá? Ele tem esse porém. O valor inferior a 400 milímetros de mercúrio por segundo é anormal para a DPDT do ventrículo direito. Pode ser usada? Pode. Não se usa de rotina, né? Mas está no guideline. Seria interessante, assim, para você tirar, né, algumas dúvidas com relação a como é que está a função sistólica do VD, principalmente, nesses pacientes. Que na pré-capilar, na pré-capilar, a passagem de sangue através da resistência pulmonar muito aumentada é dependente da função do VD. Por isso que, quando ele diminui, a mortalidade é muito alta. Diga. É bom nas avaliações de limítrofes, né? O VD, se dá uma dúvida se tem disfunção ou não, acho que é útil também, assim, para acrescentar. Vamos lá? Índice de TEI. Eles reviveram no índice de TEI, né, que se usava antigamente para a função do ventrículo esquerdo, eles reviveram para o ventrículo direito.
Na verdade, não é um parâmetro de função, é um parâmetro global. Ele pega tanto sístole como diástole. Ele representa a relação entre a fase de ejeção e a fase de não ejeção, ou seja, período de contração isovolumétrica, período de relaxamento isovolumétrico, comparado com o período ejetivo do ventrículo direito. Então, ele diz aqui no guideline que após o enchimento diastólico do ventrículo direito, inicia-se a contração isovolumétrica. Período de contração isovolumétrica reflete o intervalo entre o fechamento da válvula tricúspide e a abertura da válvula pulmonar. Esse primeiro período aqui, que vai da onda R do eletrocardiograma, até que inicia o fluxo pulmonar. O tempo de ejeção do ventrículo direito, que de segundos, mede o intervalo no qual a válvula pulmonar fica aberta, ou seja, o momento que o sangue é ejetado aqui, ó. Vai do início do fluxo até o final do fluxo. E o próximo intervalo, que vai desde o fechamento da válvula pulmonar até a abertura da válvula tricúspide, corresponde ao período de contração isovolumétrica, o TRIV, do ventrículo direito. Ele pode ser avaliado por Doppler, como está aqui, ou por Doppler tisular, também pode ser feito, né, usando essa fórmula. Índice de performance miocárdica, o índice de T igual. Período de contração isovolumétrica mais período de relaxamento isovolumétrico dividido pelo período de ejeção, pelo tempo de ejeção. E aqui temos que o T do ventrículo direito normal é menor que 0,40 quando você usa a Doppler pulsátil, ou menor que 0,55 quando usa o Doppler tisular. Aqui não vou fazer muito comentário, porque esse método eu não uso particularmente muito. Eu usava muito antigamente, quando não tinha mais outros parâmetros, né? Que é um método que depende muito de vários fatores. Vamos ver aqui o próximo slide. Uma medida que reflete tanto a função quanto as condições de carga e deve ser puramente indicativo, em vez de ser puramente indicativo do desempenho miocárdico. Por exemplo, se ele tiver um aumento da pré-carga, né, e congestão de cardíaca direita, né, aumento do volume que entra no ventrículo direito, a sobrecarga de fluido, né, hipervolemia, ele pode prolongar os períodos isovolumétricos, TRIV e contração, e leva ao aumento do TI. Por outro lado, uma diminuição da pré-carga pode encurtar esses intervalos. A hipertensão pulmonar e o aumento da pós-carga também podem prolongar o tempo de contração e o tempo de relaxamento, resultando em um TI mais alto, porém, com função sistólica do VD normal. Então, ele não é muito, né, indicado, né, para isso. Não sei por que eles colocaram no guideline, eles podiam ter evitado isso aqui, porque não se usa. Eles mesmos dizem que ele também, né, como ele avalia intervalos RR iguais, pacientes com fibrilação atrial podem levar a medições variáveis, tanto do tempo de ejeção como do tempo de contração e relaxamento também. Então, a sensibilidade do TEI do ventrículo direito, as condições de carga, arritmia e correlação intermédia é modesto, limitando o seu uso clínico generalizado. Eu não usaria e não houvesse colocado, sinceramente, nesse guideline. Concordam? Concordo. Agora vamos ao prato forte, strain longitudinal no ventrículo direito, que também se refere à deformação intrínseca do músculo cardíaco, né? E você vai analisar segmento por segmento. São 6 segmentos, são 3 segmentos septais, 3 segmentos da parede lateral, 6 segmentos ao todo, incluindo o basal, médio e apical. A deformação da parede livre do ventrículo direito reflete a verdadeira deformação dos segmentos do ventrículo direito. Esse é o ventrículo, a deformação do septo. Ele também reflete a deformação do ventrículo esquerdo. A deformação da parede livre do ventrículo direito, parede lateral, ela é mais significativa para refletir a função intrínseca do ventrículo direito. Então, ele diz que para um strain global, que inclui septo e parede, maior que 20, se considera normal, 20%, e para o strain livre, de parede livre lateral, maior que 25%, também se considera geral normal. E por que o strain da parede livre é maior que o global? Porque o ventrículo direito tem maior quantidade de fibras longitudinais que o ventrículo esquerdo. Ele não tem cruzamento de fibras com o ventrículo esquerdo que promovem a torção e a rotação apical. Ele roda menos, ele roda muito pouco.
Então, o predomínio de fibras longitudinais. Por isso que o TAPSE ele tem um valor maior que o MAPSE, que é o deslocamento do anel mitral, porque o anel tricúspide se encurta, o ventrículo se encurta mais o direito que o esquerdo. Por esse motivo que o strain de parede livre do ventrículo direito sempre vai ser maior que o strain do global, né, que inclui também o septo. Agora, veja, que seja o retorno venoso, que vai aumentar a deformação, porque o ventrículo vai funcionar pela lei de Frankenstein. Aumentou o volume diastólico, ele vai se deformar mais, ele vai ter um strain longitudinal, tanto global como lateral, aumentado. E se aumentar a pós-carga, aumentar a pressão pulmonar, vai ocorrer o inverso. Ou seja, ele vai diminuir a deformação, vai diminuir o strain do ventrículo direito, sem necessariamente esse ventrículo direito estar disfuncionante. Esse é um parâmetro muito importante, né? O strain é dependente da carga. O aumento da precarga, ou seja, o aumento do retorno venoso, o aumento do volume desse ventrículo, aumenta o strain, quando ele está normal, e o aumento da pós-carga, aumento da pressão pulmonar ou sistêmica para o ventrículo esquerdo, diminui o strain da cavidade também. Então, aí, talvez, uma forma de você avaliar essa variação da carga seria você avaliar o trabalho miocárdio, que já está começando a ser feito para o ventrículo direito também. Vejam que a incorporação do strain, isso é interessante, do strain lateral da parede livre do ventrículo direito, aqui, ó, da parede livre do ventrículo direito, para o cálculo do acoplamento ventrículo arterial, VDAP, pode aumentar a precisão das medidas. No nosso trabalho com esquistossomose, nós mostramos diferença significativa quando correlacionamos o strain da parede livre do ventrículo direito com a pressão sistólica do VD. Ele foi de 0,23% por milímetro de mercúrio nos pacientes que foram a óbito e de 0,37% por milímetro de mercúrio nos pacientes que sobreviveram, com diferença significativa entre os dois grupos. Seria também, né, uma forma de se calcular esse acoplamento ventricular arterial. Uma com TAPSE, outra com strain longitudinal de parede livre do VD. Algum comentário, pessoal? Não, acho que é mais um recurso, né, que surgiu na cardiografia com o strain, inicialmente do VE, agora do VD. Eu acho que é muito importante essa medida na avaliação do VD. Na diretriz, eu acho que ele coloca que essa relação do strain do paralítico do VD pela pressão do VD é melhor do que o TAPS sobre pressão do SAP, né? Exatamente, mas, sem dúvida. Porque o TAPS fica borderline, né? Isso aqui está diminuído. Beleza? Então, estamos chegando ao fim. Na próxima live vamos abordar a segunda parte dessa análise da avaliação de câmaras direitas, né? Agradecemos a participação de todos. Eu deixei aqui uma caricatura bonita de Jair, ele não quis, eu mandei essa. De José Luís me permitiu fazer uma caricatura dele e agora eu vou compartilhar minha tela aqui para poder voltar ao normal. Deixa eu entrar aqui. Agora vou parar a apresentação e agora vamos dar aqui os pareceres finais, né, pessoal? Não sei, eu acho que é uma live que não foi muito polêmica, né? Porque é bastante didática essa live, eu achei bastante didática, ela ajuda bastante. Mas vamos lá, tem alguém que queira fazer algum comentário da plateia? A doutora Gilda pediu a palavra. Isso, pode falar, doutor. O que foi? Eu não sei o que foi. Só perguntar. Gilda levantou a mão. Gilda e Ney. Para falar, libere seu microfone, doutora, se for. Uma live boa, viu? Bastante gente, até surpreendente para uma segunda-feira, né, de dia de trabalho. Só lembrar que, sim, aqui tem uma pergunta do doutor Luciano. Existem diferenças entre a avaliação de strain do ventrículo direito? Deixa eu colocar aqui as mensagens, deixa eu ver onde que estão. O Lucas, coloca as mensagens aí, por favor. Certo. Teve uma primeira mensagem aqui
perguntando: essa fórmula da PSAP tem valor preditivo similar comparado ao medidor pelo refluxo tricúspide? Aquele sim, tem. Nós já fizemos esse cálculo, né? E vimos que ele se correlaciona bem. Ele se usa, na verdade, quando você não tem refluxo tricúspide. Mas como nós fazemos de rotina, né? A avaliação do tempo de aceleração pulmonar em todos os pacientes, nós podemos comparar, sim. Tem uma correlação, não é exata, mas tem uma correlação boa. Nós usamos como parâmetro guia, né, para você ver se esse paciente tem HP ou não já quando está começando o exame. Quando nós fazemos o primeiro corte para externar longitudinal, né, quando fazemos o eixo curto, já vamos diretamente em primeiro lugar lá para ver o tempo de aceleração, já ter uma ideia, né, já saber mais ou menos se esse paciente vai merecer uma análise melhor de câmara direita. Mas ele tem uma boa correlação, sim. Não sei se eu respondi a pergunta, mas acho que sim. Acho que é isso Tem uma mesmo. segunda pergunta aqui, tem várias aqui, tá? Deixa eu ver Isso. aqui. Tem uma segunda pergunta aqui do Dr. Luciano. Ele perguntou: existem diferenças entre a avaliação do strain do VD na forma manual e atual que já possui o software automático? Na verdade, strain DVD a gente está fazendo quase tudo no software automático. Não tem muita diferença, não. Já fiz um trabalho comparativo, 780 indivíduos normais, no qual eu fiz o cálculo automático e o cálculo manual. Ele deu um R de 0,96, 0,97, ou seja, ele não deu diferença estatisticamente significativa, com um pequeno viés para o automático, ou seja, o automático mostrava uma pequena diferença para a maior, tá? Esse foi um estudo que nunca foi publicado, né? Mas nós temos esse valor, todos os valores, tanto de strain DVE, como de VD, como de átrio, comparando os dois métodos, automático e manual. Que deu uma trabalheira danada, mas todos eles tiveram uma correlação excelente. Como saíram vários trabalhos na época falando disso, eu decidi não publicar, né? Porque seria chover no molhado, né? Então não achei necessário publicar esse trabalho. Porém, não tem uma diferença significativa, não, desde que você faça bem feito, né? E se o equipamento, se a imagem for ruim, seguramente você não vai conseguir. Aí o porém é exatamente a imagem. Se não tiver boa imagem, ele não faz. Boa noite. Uma perguntinha adicional aqui. Diga, meu amigo Bruno. Boa noite a todos. Em relação ao cálculo da PSAP usando ataque, se desconsidera o diâmetro da cava, né? Na verdade, se desconsiderou, saiu um guideline 4 anos atrás, que ele desaconselhava a utilização da cava porque havia grande variabilidade. Mas nesses guidelines mais recentes, você vai ver na próxima live, eles usam a cava, sim, voltaram a usar a cava para estimar a pressão de enchimento de câmara direita, de átrio direito especificamente. Então, usando o TAC. Usando o TAC? Não, o TAC não. O TAC é absoluto, o valor absoluto. Sim, absoluto. Ele diretamente o TAC mede a pressão sem considerar a cava. Okay. Agora, quando você usa o refluxo tricúspide, tem que acrescentar o valor da cava. Ok. Obrigado. Tem outra pergunta aqui do Dr. Luciano. Existem diferenças entre a avaliação do strain do VD na forma... Esse já foi. Dr. Luciano Regis também pergunta aqui. Minha pergunta seria sobre strain longitudinal do VD parede livre em atletas, seja para endurance ou para treinamento de força. Também se considera esses valores mencionados na aula, sim. Se bem que os valores médios do atleta são menores. O ventrículo direito no atleta de endurance, no atleta de resistência, dilata mais. O ventrículo direito no atleta de força não costuma se alterar, porque os períodos que ele faz força são períodos curtos. Então não chega a alterar o retorno venoso sistêmico, né? O paciente que corre, um indivíduo que corre uma maratona, ele vai aumentando gradativamente o retorno venoso. E esse retorno venoso, né, como o ventrículo direito não consegue se adaptar, ele começa a se acumular na periferia e ele começa a dilatar veia cava, que é o que se vê no atleta, átrio direito e o ventrículo direito. Após
a maratona, após o paciente recuperar, esses valores voltam ao normal. Isso é uma variação transitória das câmaras direitas. Nos atletas de força, a menos que eles façam treinamento misto, né, com muito cardio, né, ele não costuma dilatar as câmaras direitas, não. Essa é mais ou menos uma resposta genérica. Cada caso é um caso, cada esporte tem suas próprias, né, condições de treinamento e pode ser diferente de um para outro. Você vê isso muito bem no futebol, né? É muito diferente o coração de um lateral do que o coração de um atacante. Porque são treinamentos diferentes. Um faz mais treinamento de força, outro faz mais treinamento de corrida, né? de endurance. Então, ele vai ter variações mesmo. Então, individualmente, em termos gerais, atleta de endurance, dilatação de câmaras direitas e remodelamento excêntrico do ventrículo esquerdo. Atleta de força, não altera as câmaras direitas e tem remodelamento concêntrico do ventrículo esquerdo. Essas são as duas grandes paradigmas, né, do esporte. O problema é aquele que fica na zona cinzenta, né? Aquele que dilata muito entra na zona cinzenta, ou aquele que hipertrofia muito também pode entrar na zona cinzenta.